Seja bem-vindo ao RTV Notícias. José Sócrates chegou esta segunda-feira ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa pelas 9h25, onde vai ser ouvido pelo Ministério Público no inquérito relacionado com a violação do segredo de justiça no processo em que é arguido. O ex-primeiro-ministro deixou o estabelecimento prisional de Évora às 8h10 numa carrinha celular. 6 carrinhas do Corpo de Intervenção da PSP chegaram um pouco antes, uma medida de segurança que não é habitual nestas circunstâncias. Além desta força policial, mais de uma dezena de agentes da PSP montaram um cordão de segurança junto à entrada do edifício C do Campos da Justiça, onde se encontram parte das instalações do DIAP. Detido desde finais de novembro, José Sócrates está em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Évora, indiciado pelos crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, num processo que tem ainda como arguidos o seu amigo de longa data, o empresário Carlos Santos Silva, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e João Perna, que era motorista do antigo líder do PS. Manuel António Ribeiro, muito boa tarde, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então com uma análise a esta deslocação de José Sócrates ao Departamento de Investigação e Ação Penal e também às medidas de segurança reforçadas. Boa tarde, Helena, boa tarde, telespectadores. José Sócrates sai finalmente da Évora, mas só para ainda não é desta, provavelmente, que ele sairá de uma forma livre, entre aspas. Isto sai porque está relacionado com 2 inquéritos sobre violação de segredo de justiça que ele próprio instaurou. Remete aqui para uma segurança específica das próprias autoridades, porque o mediatismo que está associado a este processo é enorme e daí existir esta segurança apertada, nomeadamente, por um lado, os órgãos de comunicação social estarem o mais afastado para que o contacto seja o mínimo possível, ou até se possível nenhum, e de facto aqui a única questão que se coloca, ou a curiosidade é, como sabe, termina hoje o prazo da medida de coação que o juiz atribuiu ao ex-primeiro-ministro e terá que se pronunciar se prolonga, se continua preso ou se eventualmente terá liberdade condicionada, eventualmente por ser eletrónico ou algo do género. Eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que ele vai continuar preso, porque ainda acho que isto mantendo o critério ou a linha de pensamento do juiz, porque pelas informações que vão correndo, o juiz ainda continua no processo de investigação e entende ele que enquanto está a ocorrer a investigação, a pessoa tem que estar presa. Eu tenho uma opinião pessoal, acho que as pessoas primeiro devem ser, a investigação primeiro, depois a seguir as pessoas devem ser presas, mas este juiz determinou que durante a investigação continuasse detido. A liberdade está aqui de facto posta um bocadinho em questão, mas no fim desta investigação eu aí sim irei dar uma opinião pessoal, tendo em conta se o procedimento do juiz foi mais adequado ou não, porque neste momento não conheço o teor e quais as razões que operam, ou imperaram que o juiz assim determinasse. Pode parecer um bocadinho algum exagero, e tendo em conta que é uma figura que foi um ex-primeiro-ministro, pela primeira vez na nossa história da justiça, está preso. Como é que podemos avaliar estas medidas de segurança? De facto, há pouco disse que este era um caso
mediático. Esse mediatismo prende-se também com estas medidas de segurança extremas? Tem que ter, até porque a quantidade de informação, a quantidade a logística está aqui envolvida em todos os órgãos de comunicação social, e a necessidade de quem é que não queria ter agora uma fotografia ao Sócrates e aparecer num jornal ou numa revista Sócrates passado 3 meses, porque as pessoas não veem, a opinião pública não vê José Sócrates há 3 meses. Ora, 3 meses depois de verem uma fotografia, ver uma imagem, quem é que não quer? Isso é uma imagem que neste momento tem muito valor. Pronto, valor em termos digamos, de comunicação social, em termos de informação. E a polícia só teve uma coisa a fazer, por questões de segurança, até porque também o seguro morreu de velho, e quando se fala em questões de segurança não estamos a falar não, está tudo bem, não há problema nenhum, estamos a ver um país civilizado, um país em que não há, mas o que é certo é que quando menos se espera as coisas acontecem, ou seja, e aquilo é um procedimento interno da polícia em que garante, tendo em conta o risco e garante a segurança, admite até inclusive com algumas medidas ou algumas indicações dadas pelo próprio Tribunal à polícia, mas senhores, nós não queremos ninguém, ou a segurança, o raio é este. Pronto, e a polícia a partir daí executou e montou a sua área restrita. Manuel António Ribeiro, hoje notícias saídas na comunicação social avançam que outros ex-governantes do PS estão também a ser investigados nesta Operação Marquês. Repare, este processo ia ser confirmado, estas acusações que estão vindo a públicos, eu não tenho dúvidas nenhumas que isto não vai só ser e repito, a ser verdade tudo o que está a ser apontado. Não me acredito que Sócrates, que isto seja só envolvido Sócrates e um empresário, ou seja, isto há mais, e um motorista, ou seja, é uma teia. Estes 3 vértices, repare, não me acredito, tem que passar por uma outra figura geométrica com mais vértices do que com 3 vértices, porque para terem esta máquina montada, este esquema montado que, repito, tem vindo a público e pelas informações que têm vindo a público, sem estar a fazer juízo de valores de ninguém, eu não tenho dúvidas nenhumas que mais pessoas estarão envolvidas para que este processo, para que estes canais tivessem circulação livre, porque José Sócrates era primeiro-ministro e a quantidade de compromisso, a quantidade a sua agenda política e pública, como deve imaginar, não permitia para que tivesse a tratar destas questões. Certamente que há aqui pessoas envolvidas que, se vier a descobrir, se vier a confirmar isto, de certeza absoluta que vão ser também envolvidas neste processo. Há um grupo que tem também sido falado nesta Operação Marquês, o Grupo Lena, que aliás alguns jornais, nomeadamente o Jornal de Notícias, avança que o Ministério Público expôs o Grupo Lena como beneficiário de contrato com o Estado entre 2007 e 2011. Repare, não digo que não seja, que não haja aqui, eu confesso que sou um crítico relativamente aos concursos públicos e a forma como eles são tratados. Acho que é muito fácil, apesar de toda a legislação que tem existido, apesar de todas as boas intenções do legislador para que cada vez seja mais transparente esses concursos, o que eu acho é que continua a existir formas de contornar e formas de beneficiar e com influência do poder político, do poder económico, conseguir, adjudicar A, B, C ou D. Ponto final. Isso é a minha opinião pessoal. E isso, infelizmente, acontece. Depois, por outro lado, tem o Tribunal de Contas, na minha opinião, tem o poder que tem. Sim, senhor, faz relatórios dizendo que aquele concurso foi danoso, aquele concurso afetou gravemente o Estado, prejudicou gravemente o Estado, mas o que é que isso que resulta? Não resulta de coisíssima nenhuma, ou seja, ninguém é punido por quem. Só simplesmente aparece, demos um parecer vinculativo e pronto. Ou seja, devia ser era apurar os responsáveis e também ir à Justiça e penalizá-los se fosse caso disso. Por um lado. Por outro lado, esta empresa continua
a concorrer e a ganhar concursos ao Estado. Isto leva-nos, simultaneamente, neste período que acabou de dizer muito bem, estes foram considerados como beneficiados porque, naquela altura, grande parte das obras, ou uma boa parte das obras, ou teve um pacote de obras que foram adjudicadas, que foi um concurso público, em que concorreram outras empresas e que houve alturas para a apresentação de erros ou omissões, houve altura para apresentar reclamações e que tudo isso, e que, segundo se sabe, não houve reclamações de outros concorrentes. Ou seja, ganharam isso em que contornos está ainda por esclarecer. Agora, não quero dizer que a empresa, porque nós temos outras empresas de certeza absoluta no país em que têm ganho grandes obras. Quando são obras de grande porte, quem é que ganham? Ou seja, nós temos os grandes Montegilos, Teixeira Duartes, e etc. Ou seja, Somags, ou seja, que são as empresas que ganham, são sempre aquelas. Por um lado, porque têm estrutura, e por outro lado, porque têm determinados relacionamentos que conseguem, até muitas vezes, beneficiar. Isto, que está é aquela fronteira entre o poder político e o poder económico, que é uma fronteira difícil na minha opinião, difícil digamos, de delimitar. Ou seja, estas duas questões, por um lado, a empresa continua ainda a ganhar concursos ao Estado, concorrer e até tem que ganhar os concursos, e por outro lado, aqui falta a transparência. Ou seja, a transparência dos concursos é que tarda em ela ocorrer. Porque as empresas que concorrem e que, por vezes, até há empresas que mudam, constituem outras empresas, são a mesma administração, mas para não concorrerem a mesma empresa, porque a lei permite só, por exemplo, o caso dos ajustes diretos até 150 mil euros, o que é que fazem? Pegam, criam outras empresas, a estrutura é a mesma, mas dão outro nome e aqueles administradores continuam a concorrer com outras empresas que passam a poder usufruir desse plafond. Ou seja, há muita forma de apanhar a pulga, como se costuma dizer. Desta forma, esta empresa está claramente aqui, há aqui uma relação muito próxima do ex-primeiro-ministro, e essa relação muito próxima vai certamente, no futuro, irá-nos dizer com a investigação se existia, se era só com o José Sócrates, se era com eventualmente mais alguém, quem estava envolvido, e a empresa, se eventualmente participava com algum valor para ganhar as obras. Automaticamente terá que provavelmente vai morrer solteira, porque o que é que vai acontecer? Porque o então administrador já não faz parte da empresa, não foi a empresa, não teve culpa nenhuma, já foi despedido, já não faz parte. Repare, e até provavelmente vai morrer solteiro. Nós temos um caso muito parecido, que são as insolvências no nosso país, que é uma empresa, casos de empresas que pedem a primeira, a segunda e a terceira insolvência, continuam a laborar e os credores ficam sem esses recursos e as empresas continuam a laborar. Algumas que até inclusive têm, desculpando o termo, a vergonha, e que se deslocam de um sítio para o outro e abrem com outro nome, outras instalações. Há outras que, inclusive, eu não sei como é que conseguem, no mesmo local, com as mesmas infraestruturas, com os mesmos funcionários, abrem insolvências, que a insolvência quer dizer que os credores ficam por receber, ou então recebem uma pequena quantia, e a empresa muda de nome e relança novamente. Ou seja, veja como é que isto aqui, a verdade, e onde é que está a justiça disto tudo? É questão que se fala, onde é que está a justiça? E depois, claro, cria-se estas tentações, que é as pessoas serem fácil de conseguirem chegar a dinheiros por vias que não dignificam de ninguém. Muito bem. Então, José Sócrates ouvido hoje em Lisboa. Manuel António Ribeiro, seguimos agora para o nosso segundo tema. Falamos agora do acordo da Grécia com o Eurogrupo. Finalmente começámos a ver, por um lado, começámos a ver um bocadinho de fumo, que falta saber se é um fumo de paz ou se é um fumo de pouca paz. Eu acho que uma semana em que nós tivemos o Presidente do Conselho, o Presidente da Comissão Europeia, dizer as frases que disse e acabar por dizer que assumir alguma culpa relativamente ao passado dele no Eurogrupo, eu acho que tudo isto proporcionou a que a Grécia
possa ter algum, entre aspas, algum benefício nas negociações que estão a ocorrer. Como é que fica Portugal? Termina hoje, e antes de chegar lá, termina hoje à meia-noite o prazo para que a Grécia apresente as medidas para que seja validado esta tentativa de acordo, porque para mim é acordo só quando as entidades, as instituições que, por acaso gostei deste termo, sai a palavra troika deste acordo e passa a existir instituições, e até uma forma de dizer ao povo grego, meus senhores, já não há troika, há instituições, a troika continua a existir, aliás, e estes 4 meses é com a troika, não é com coisa, é com a troika. Syriza vai ter essa dificuldade na Grécia de ter que justificar, aliás, inclusive até já há um deputado na Grécia, de Syriza, que vem num blog dizendo que foi traído e que o acordo que está a ser celebrado é contra os princípios dele, porque não foi isso que dissemos ao povo grego, e repare, isto começa a levantar-se, ou seja, dizendo que mesmo que o que eu prometi ao povo é que ao fim mal entrássemos, que entre aspas chutávamos a troika, e fica provado que não se pode fazer assim a troika, porque é preciso de recursos. Relativamente a Portugal, eu acho que Portugal tem aqui uma possibilidade clara, desde que saiba ocupar o seu espaço. Não faz sentido, e também não estou de acordo com as notícias que vieram a público, distorcer, porque eu não me acredito que Portugal tenha ido, por muito boa vontade ou muito má vontade que Portugal tenha relativamente à Grécia, não me acredito que a Ministra das Finanças tenha ido à Alemanha dizer que, meus senhores, façam a vida negra, ou na Europa. Quer Portugal, quer Espanha, como não vieram as notícias a público, dificultaram este acordo? Eu não me acredito nisso. Acredito-me é que ambos os países, porque estão os países interessados neste acordo, porque se este acordo se vier a efetivar-se, eles têm a possibilidade de que vamos também trabalhar nele, porque se é um acordo vantajoso para a Grécia, então também pode ser vantajoso para nós. Vamos então aqui estudar a forma de... O que é que nós temos em Portugal? E aí eu acho que deu esta imagem para o exterior. É que nós temos em Portugal um governo que continua obcecado com o critério, com o percurso que está a ser feito, a austeridade. Continua, ou seja, é esta metodologia, é isto. Ora, ele continua com este percurso e esta metodologia. Ora, e quando temos Grécia, que diz que não é esse o percurso, não é esse o caminho, já não é só Grécia. Nós temos uma série de países na Europeia, temos o Presidente da Comissão Europeia, repara que é o órgão máximo, a dizer que não é por aqui. Temos o Banco Europeu, de alguma forma, a acompanhar esse pensamento, na baixa da taxa de juros, nomeadamente na injeção do capital que vai chegar agora em março aos países. Tudo isto, nós temos um discurso contrário ao que só há um país que é a Alemanha. E depois temos quem? Portugal, a dizer, a executar o que a Alemanha idealiza e dizer assim, não, Portugal é um bom aluno, Portugal cumpre, Portugal é um exemplo. É um exemplo porquê? É um exemplo porque paga, um exemplo porque arranja formas de retirar nas pensões, nos vencimentos, etc., para conseguir fazer face a quê? Para que a Alemanha cada vez consiga ter mais recursos que o que tem. Vai continuar a ser um bom aluno, Manuel António Ribeiro? E este executivo vai ser. Provavelmente, a partir de outubro, vai ter... isto vai mudar radicalmente. Nós falámos ainda há um bocadinho que é no processo inflamatório em que a Europa está inserida. Esse processo altamente inflamatório, desde os conflitos com a Rússia, desde os incumprimentos ou os possíveis incumprimentos da Grécia e as dificuldades de Espanha, Itália e Portugal, o Estado Islão, que está constantemente a dizer que as ameaças que estão na iminência, ou seja, a Europa vai ter que fazer uma coisa, que é ou coloca estabilidade económica e financeira nos países que estão com dificuldades, e colocar estabilidade económica e financeira para quê? Para que os jovens estejam ocupados, para que os jovens tenham emprego, para que os jovens tenham um projeto de vida e assim não serem atraídos
Porque, por exemplo, nós falámos aqui há dias, preteridos para que estas teias de maus pronúncios que são estes grupos radicais e em vez de andarmos aqui preocupados de que o que é que prometeram, o que é que foi prometido, se foi acabar com a Troika, se foi não cumprir com o estipulado, ou se foi porque temos que cumprir os déficits, não. Há que, se nós vivemos numa sociedade que está constantemente a ser atualizada, constantemente, o que é agora, daqui a uns minutos, já não é, ou seja, uma das maiores economias do mundo também tem que estar preparada para isso, tem que estar em constante atualização. E essa constante atualização é dizer assim, bem, à data de hoje, mas justifica a previsão por exemplo, o caso da Grécia, apontava para que em 2015 tivesse 1,5. Ou seja, isto é impossível, é impensável. Ora, se não negocia com o Eurogrupo para que possa ter um déficit de até 4,5 ou arrondar, até se calhar até mais, não vai conseguir cumprir. Portugal é igual. Para que é que Portugal tem que atingir esta meta quase que desumana? Há que reformular, e se isto não for reformulado, nós caminhamos por uma situação de tal forma instável socialmente, porque quando socialmente a Europa estiver num patamar crítico, nós estamos perante focos de inflamação de tal forma que podem gerar os maiores conflitos, quer nos países do sul da Europa, até inclusive aqui os do norte e os do sul. Ou seja, quase que um debate de confrontos de ideias, porque não, afinal de contas eu sou europeu, eu não sou menos europeu que um norueguês, ou um finlandês, ou um dinamarquês. Eu sou tão europeu, e eles o contrário. E eles igual. O que nós temos é que, eu acho que o Presidente da Comissão Europeia, independentemente, eu sou contra, não partilho da opinião de que dizem que ele não devia ter dito aquelas frases, ou aquele pensamento, ou assumir aquela culpa relativamente ao Eurogrupo. Eu acho que devia ter feito. Agora, não devemos estar debruçados para o facto, ele disse aquilo porque agora está. Não. Águas passadas não moem moinho. Sim, senhora, reconheceu o erro. Está resolvido. Agora, tem é que agir em consonância, em conformidade com esse pensamento. E está a agir, e está a dizer que isto não pode continuar, tem que haver uma aposta firme no investimento, e essa aposta firme no investimento urge, ou seja, há urgência em que chegue o mais rapidamente possível aos países. Que reformas são esperadas da parte da Grécia? Essa é a grande dúvida, e essa é a questão que a mim me deixa cético relativamente ao acordo, se o acordo vai ser ou não efetivado. Esta é a minha dúvida. Porque, digamos, medidas que contrariem o que já foi prometido, aumentar o salário para 700 e tal euros até o final do ano. Veja, isto é uma anti-medida. Restituir as pensões. Recolocar funcionários que tinham sido despedidos. Ou seja, eu não estou a ver o que é que a Grécia, o que é que o Syriza vai poder, e mais. Já tenho um deputado a dizer publicamente no seu blog que está contra este possível acordo. Eu acho que Grécia tem na minha opinião, um grande comunicador, um excelente, em termos de comunicador, Ministro das Finanças. Acho que é um líder na sua postura, repare, se fosse um outro comunicador qualquer, às prevaricações que foram ditas, que Portugal e Espanha votaram contra ou levantaram ali muitos problemas, ele teria dado uma resposta torta, entre aspas. Não. Soube responder de uma forma educada, politicamente correto, e até diria mais, e até tecnicamente correto, porque disse que os meus colegas defendem os seus interesses políticos e eu defendo o meu. Ou seja, que sim senhora, porque de certeza absoluta que nenhum deles, aliás, a própria Ministra das Finanças veio dizer que não alterou uma vírgula, ou seja, eu também admito que seja verdade, porque quem é Portugal para estar a propor. As medidas que a Grécia pode vir a implementar, essa é que vai definir
a decisão do acordo ou não acordo, porque a Troika não vai aceitar medidas de dano leve. E depois tem duas hipóteses. Ou seja, isto está a contar, isto é uma bomba relógio. E a Grécia não vai ter outra hipótese. A Grécia vai ter que ceder ao que está em cima da mesa. O Eurogrupo também vai ter as suas cedências. Eu acho que toda a gente aqui vai ceder um bocadinho, mas quem vai ter que ceder mais, não tenho a menor dúvida, que é a Grécia. A Grécia vai ter que, Syriza vai ter um problema, que é, vai ter que ceder e depois vai ter que explicar ao povo grego que afinal não era possível fazer tudo aquilo que ele Manuel António Ribeiro, para terminarmos este comentário, e porque estamos também a chegar à reta final, apenas uma questão ainda relacionada também com o acordo entre a Grécia e o Eurogrupo. Como é que podemos ver as palavras do dirigente do Syriza que esteve no Porto, palavras dirigidas a Pedro Passos Coelho? Eu colo essas, digamos, esse pensamento àquele que, às críticas que a Ministra das Finanças também foi sujeita. Ou seja, Pedro Passos Coelho continua a defender, e é o rosto dessa defesa, continua a defender que o caminho é este, ou seja, é o caminho da austeridade. Fala no investimento e fala, mas quando vamos ver que o investimento fala no crescimento, que o investimento é que estamos a falar, 0,5, 0,7, isso não é crescer coisíssima nenhuma. E o mais engraçado, se nós há um bocadinho estávamos aqui a conversar os dois sobre um determinado tema em que 6 meses de trabalho é um tempo considerado para fazer alguma coisa, nós 3 anos, aliás, caminho, 3 anos e meio, 4 anos, ou quase 4 anos de trabalho, é muito tempo. É muito tempo. Ou seja, Pedro Passos Coelho não vai poder dizer que não teve tempo para. Não pode fazer isso, não pode dizer isso. Ou seja, Pedro Passos Coelho teve tempo para. E fez aquilo que achava que devia ter sido feito. Tem 2 hipóteses. Ou diz que não, funciona. Não. Nós optamos pelas medidas corretas. Era este o caminho que devíamos tomar. E depois vai ter que explicar a quantidade de empresas que faliram, a quantidade de pessoas que foram para o desemprego, a quantidade de pessoas que aumentaram o limiar de pobreza, a quantidade de pessoas que até, inclusive, algumas morreram, porque está quase que matematicamente testado que foi de algumas medidas que foram cortadas na saúde. Ou seja, repare, como é que ele prova que, afinal de contas, era por aqui e afinal há estes dados todos que digamos que contrariam? E para concluir, ou então tem 2 hipóteses. Continua a dizer que é por aqui e vai caber ao povo português, nas próximas eleições, tomar uma decisão. Muito bem, Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. O processo de remoção dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova atingiu os 80% e deverá estar terminado em março. Daniel Vieira, presidente da União de Freguesias de Fanzeres e São Pedro da Cova, questiona-se acerca do que está previsto daqui por 2 meses, esperando obter resposta por parte do Ministério do Ambiente. O espaço em São Pedro da Cova, localizado no concelho de Gondomar, tem sido apontado como parte integrante do futuro pulmão verde da área metropolitana do Porto. Projeto que está a ser dinamizado por este município do distrito do Porto, bem como pelas câmaras de Valongo e de Paredes. O autarca classifica de embrionário o projeto, recordando que serão necessárias candidaturas a fundos europeus, pelo que falar do pulmão verde a médio prazo não resolve o problema de imediato. Acrescenta ainda que é preciso saber como vai ser a reposição das terras limpas, defendendo a requalificação ambiental, mas também a preservação do antigo complexo mineiro a nível cultural. Importa relembrar que a APA divulgou a 26 de janeiro que as águas subterrâneas têm apenas qualidade para rega e não para consumo. Facto que, de acordo com Daniel Vieira, a explicação de que isto não resulta dos resíduos perigosos, mas de se tratar de uma zona mineira com água muito férrea. O autarca defende, no entanto, que ações de divulgação e de esclarecimento junto da população são indispensáveis perante a gravidade de um problema ambiental e do relatório de 2011 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que dava conta de que as consequências poderiam não se verificar no terreno, mas sim no futuro por causa da lixiviação do material. No âmbito da retirada dos resíduos, estima-se que a freguesia de São Pedro da Cova seja atravessada diariamente por cerca de 80 caminhões. Daniel Vieira exige também que seja avaliado o impacto desta empreitada e compensada a população. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã.
São então esperados períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado nas regiões do sul e interior, centro a partir da tarde, aguaceiros fracos nas regiões norte e centro até meio da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 8 graus e uma máxima de 12, em Lisboa a mínima será de 9 graus e a máxima de 14 e em Faro a mínima será de 9 graus e a máxima de 17. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.